E aí galera, tudo bem com vocês? Como estão vendo, estou devidamente uniformizado para gravar o vídeo de hoje. Como vocês viram pelo título, hoje eu vou estar fazendo aqui, gravando o vídeo do Lidos do mês de outubro. Ou seja, todos os livros extras que eu li nesse mês do Halloween. Tirando, obviamente, os livros da TBR, os livros do Desencalhando e o outro livro da TBR, que são dois e um do Desencalhando. Devo dizer para vocês que a contagem final de vítimas, de livros que eu li no mês de outubro foi 8, Foram 8. Eu li 8 livros desses mês de outubro. É uma contagem muito boa, que eu sempre deixo aqui para vocês bem claro que eu gosto de ler essa meta de livros. Eu tô bem feliz. A maioria deles foi de terror e mistério e suspense, para comemorar o Halloween. Mas teve um ali que, tipo assim, ó, o tema não era terror, mistério e suspense, e ele acabou sendo mais traumatizante do que todos os outros. Então, se você quer saber quais são os 8 livros que eu vou falar no vídeo de hoje, eu vou pedir para você dar uma facada no botão do like, outra facada no gostei e outra lá no sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Bora pro vídeo, mas antes, fiquem com a intro do canal. Estou de volta mais uma vez e galera, como vocês poderão ver pelo comecinho do vídeo, hoje eu vou estar resenhando os 8 livros extras que eu li no mês de outubro. Em comemoração ao Halloween, assim como no ano passado, eu decidi vestir a minha fantasia completa de Ghostface, que dessa vez está melhorada, Ano passado eu até falei, eu acho pra vocês que a fantasia era um pouco desconfortável pra gravar. Eu tô gravando com dificuldade porque eu mal tô enxergando realmente a câmera, que tá filmando, o meu celular no caso. Mas tá bem mais confortável do que a outra vez que eu vesti, porque eu fiz umas alterações aqui, agora ela abre por aqui. Enfim, a máscara tá mais justa no meu rosto, por isso que eu mal tô conseguindo enxergar. E esses olhos aqui, com essas cortininhas também não me deixam ver quase nada. Mas bom, logo eu vou tirar a máscara, tá? Então, se eu vou dar aqueles recadinhos básicos, eu li um total de 8 livros extras no mês de outubro. Teve terror, teve mistério, teve suspense, teve Agatha Christie, teve 2 livros da Colleen Hoover, tá? Um livro da Colleen Hoover eu pulei totalmente da categoria de gênero escolhido por mês, porque eu queria assistir ao filme, que ia ter uma adaptação do livro Se Não Fosse Você, da Colleen Hoover. E eu tinha o livro aqui em casa e decidi ler ele antes de assistir ao filme. Sendo sincero pra vocês, eu tô gravando esse vídeo no dia 30 de outubro. E eu não assisti ao filme ainda, tá? Ele saiu no dia 23, mas enfim, eu não assisti ainda. Porque eu vou assistir com a minha mãe e com a minha Dinda, que também gosta muito dos livros da Colleen Hoover. E a minha Dinda, inclusive, tá com o meu livro, lá na casa dela. Ela já leu, mas ela esqueceu de me entregar, porque ela não veio aqui essa semana ainda. Então, quando eu for falar sobre ele, eu vou estar deixando uma imagem aqui no canto, porque ele não está nas minhas mãos, E eu acabei lendo também outro livro da Colleen Hoover no meio dessa maratona de livros de terror. E, cara, sinceramente, esse livro que eu li da Colleen Hoover foi mais traumatizante do que todos os outros que eu li nesse mês de outubro. Sem mentira nenhuma. Cara, quando chegar na hora de falar daquele livro, vocês vão ver que eu não tô brincando. É uma coisa bem pesada mesmo. Então, antes que o vídeo comece a bater, sei lá, 40 minutos de duração, bora começar a falar de todos os livros extras que eu li nesse mês de outubro. Mas antes, obviamente, eu vou tirar essa máscara no estilo clássico que o Ghostface tira em Pânico, tá? Pronto. Agora vocês devem ter tomado um susto, Porque essa cara com certeza dá bem mais medo que essa, Mas então bora começar o vídeo. Começar o vídeo não. Enfim, começar com a lista de livros, para esse vídeo não ficar gigante como eu tinha falado para vocês. A roupa eu vou continuar, tá? Só a máscara aqui não, porque senão eu ia simplesmente morrer aqui na frente da câmera. Eu comecei o mês de outubro praticamente em grande estilo, já marcando presença, com os livros de terror e mistério para a maratona do Halloween que eu ia fazer. Esse livro que eu vou falar para vocês agora, vocês já devem saber que eu li ele, ou que eu estava lendo, porque no vídeo que eu fiz fazendo o making off aqui do canal, que saiu no dia 5, se não me engano, desse mês, eu mostrei, no making off que eu estava lendo o livro. Sim, vocês não ouviram errado. Naquele dia eu estava lendo Jantar Secreto, do Rafael Montes. Cara, eu li apenas outros 2 livros, até o momento, antes de ler esse, do Rafael Montes, que foi o Dias Perfeitos, que eu odiei, e o Vilarejo, uma coletânea de contos muito boa dele, que eu gostei bastante, tá na minha estante ainda, porque, eu gostei, então eu deixo na estante. E aí eu tava com muita curiosidade. Eu tô coçando meu nariz porque a máscara, enfim, prensou ele assim contra o meu rosto. Uh,
Eu tinha muita curiosidade de ler esse livro aqui, O Jantar Secreto. Também tinha curiosidade de ler Suicidas, Uma Mulher no Escuro, Bom Dia Verônica, né, os outros livros do autor. E decidi começar por esse que eu já tinha na minha estante. Aqui a gente vai acompanhar 4 melhores amigos que se mudam para o Rio de Janeiro em busca de estudo e de uma melhor condição, né, financeira de vida. Melhor emprego, melhor estudo, melhor casa, residência, enfim. Esse grupo, então, é composto por 4 amigos, como eu tinha dito para vocês. O protagonista, que se chama Dante, o Miguel, que é o amigo dele, né, melhor amigo dele, o Vitor Hugo, que é chamado aqui na história apenas de Hugo, e o Leitão, que tem outro nome, mas o apelido dele é esse porque, né, enfim, ele é gordinho. Eles se mudam então para uma casa de hospedagem no Rio de Janeiro e começam a morar, né, os 4 juntos, dividindo o aluguel. Quando o proprietário, né, do imóvel chega pro Dante e fala assim: Dante, então, há quanto tempo vocês não pagam o aluguel? Porque, tipo assim, a dívida já tá em 26 mil reais. O Dante ele fica perplexo, horrorizado, pensando: como assim 26 mil reais? O Leitão tava pagando tudo, tava na mão dele para pagar. Ele vai questionar um amigo dele chamado Leitão, né? E acaba descobrindo que o Leitão não estava pagando. Ele estava gastando em fast food. Um clichê, né? Tava gastando em fast food, tava gastando em computador, em droga, em bebida. Todos os 3 outros amigos ficam pirados com ele, vão lá, metem a porrada nele, falam: por que tu não fez isso? Não sei o que, por que tu não pagou? Agora a gente vai ter que te matar, não sei o que. Não, enfim, isso não acontece. Mas eles ficam muito bravos e aí eles têm que arranjar um jeito de pagar essa dívida de 26 mil antes que o nome deles vá parar no SPC, né? No Serasa. Brincadeiras à parte, eles começam a bolar ali uma estratégia para ganhar um dinheiro rápido e fácil. Quando, de repente, eles pensam assim: por que não a gente fazer um jantar secreto, reunir umas pessoas da alta sociedade e servir no lugar de cordeiro, de bovino, servir carne humana? Eu acho que é uma boa ideia, né? Sinceramente, eu acho que é uma ótima ideia. Qualquer um pensaria assim. E aí eles fazem esse jantar secreto. Eles criam uma equipe, né? Que é a equipe deles, chamada Equipe Carne de Gaivota, que é por conta de uma historinha de um cara que comia carne de gaivota. Aí um dia a esposa dele desapareceu. Ele comeu uma carne que disseram que era de gaivota e na verdade era a esposa dele. É uma história bem doida que acontece aqui no livro, né? Que eles falam aqui no livro. E eles criam essa equipe Carne de Gaivota e começam a fazer esses jantares secretos para arrecadar fundos. Eles arrecadam, tipo, todo o dinheiro. No primeiro jantar secreto, eles tiram 30 mil das pessoas e conseguem pagar a dívida. Só que aí, os outros 2 melhores amigos, o Leitão e o Hugo, eles ficam chocados, horrorizados pela quantidade de dinheiro fácil que eles conseguiram e levam adiante. Começam a fazer mais jantares secretos. O livro, ele é muito bom, é muito divertido, tá? De acompanhar tudo. Ele tem descrição de cenas, tipo, abrindo pessoas, o jeito que eles encontravam os cadáveres, né, para conseguir as carnes, para fazer o jantar secreto. Tem uma personagem que é inserida aqui, que é a namorada do Leitão, que é a Cora. Ela é uma ex-prostituta, que ela ficou ali interessada no dinheiro que o Leitão estava gerando, né, e acabou desistindo da vida de garota de programa e começou a participar ali do grupo. Ela, sem dúvida nenhuma, é a personagem mais legal de toda a história. Ela faz piada com tudo. Ela fica dando em cima do Dante toda hora, né? O Dante ele é um personagem gay na história, o protagonista, e a Cora fica dando em cima dele toda hora, pedindo para fazer coisas com ele. Ela é um personagem incrível, ela tem cenas muito memoráveis no livro, com certeza é a minha favorita. Mais pro meio do livro vai ser inserido um personagem chamado Vladimir. Ele é um senhor muito rico que praticamente comprou toda a equipe. Ele sabe do segredo da equipe Carne de Gaivota, que está servindo jantares secretos com carne humana, e está mantendo eles na palma da mão. A partir de um certo ponto do livro, a narrativa para de focar nos jantares secretos e tenta, né, mostrar pra gente quem é o verdadeiro Vladimir. No final do livro, a gente tem um plot twist muito interessante, né, que muitas pessoas poderiam ter achado surpreendente, mas eu, sinceramente, depois de ler tanto Agatha Christie, já tinha sacado desde o início quem era a verdadeira identidade do Vladimir. Esse livro aqui é muito bom e merece muito ser lido. Essa minha edição aqui é a edição primeira que saiu, né? Agora eu sei que tem uma que tem um corte vermelho, mas essa aqui é um corte normal. Eu acho que tá até quebrada a minha lombada, infelizmente. Ó, não sei se vocês vão ver o risco. Não, não vai dar pra ver na câmera. Mas ele tá meio quebradinho, porque, cara, o quanto eu li esse livro aqui. Detalhe, nem um audiobook, nem um e-book, eu li todo ele no físico, por isso que a lombada dele tá toda cagada, tá? Mas a nota final que eu dou para Jantar Secreto é 4 estrelas e meia. Eu quase favoritei, porque se fosse um pouquinho mais elaborado e não fosse quem eu esperava, talvez eu tivesse favoritado o livro, mas ele com certeza sim merece muito ser lido. Anteriormente publicado como A Maldição do Cigano,
Este livro aqui do Stephen King, agora, né, nomeado A Maldição, vai contar a gente a história de um homem que zombou de uma família de ciganos. O homem ele era muito gordo, né? Ele era muito snob, ele era muito arrogante e ele acabou zombando de uma filha de um cigano muito poderoso da região que ele morava. O nome desse homem, que é o nosso protagonista da história, é Bill. Ele zombou dessa moça e achou que as coisas iam ficar por isso mesmo. Só que o que mal ele sabia, né, é que esse pai dessa menina era um cigano muito poderoso e acabou jogando uma maldição no Bill. A cada dia que passava, o Bill ia emagrecendo cada vez mais. No início, o Bill, que era meio gordinho, começou a achar isso uma maravilha, porque, tipo assim, de um dia pro outro ele tava perdendo 10 quilos, então tava sendo muito bom, tava sendo muito proveitoso. Até que simplesmente ele começou a emagrecer muito, 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 muito mais. Chegar ao ponto, né, dele ficar esquelético, enfraquecido, não conseguir mal se levantar. Desesperado, pensando que isso era realmente uma maldição, né, jogada por aquele cigano, o Bill decide contratar várias pessoas para ir atrás dessa figura, né, desse cigano poderoso e fazer com que a maldição fosse revertida. Eu acho que praticamente isso que eu posso falar para vocês de A Maldição do Cigano ou A Maldição, né? Até porque Stephen King, vocês costumam saber que os livros dele são imensos. Esse aqui não é. É menor que o Jantar Secreto, para falar para vocês, tá? Sendo bem sincero. Ele tem 200 e poucas páginas, ele é bem fininho, é uma diagramação excelente, então vocês sabem, né? Quanto menor a diagramação, mais páginas, menos páginas ele teria que ter, mas essa diagramação aqui, ela é grande, confortável, então é bem rápido de se ler, tá? Isso é praticamente o que eu posso dizer pra vocês sem dar nenhum spoiler, até porque o resto que eu falar vai ser spoiler o que aconteceu. E vocês sabem que o vídeo do Lidos do Mês, quando eu falo todos os livros extras que eu li, até por serem muitos, eu costumo dar uma sinopse bem básica pra vocês. A nota final que eu dou pra Maldição do Stephen King é 4 estrelas. Uma leitura muito boa, muito interessante, bem fluida, mas que deixa a desejar um pouquinho em alguns aspectos. Bom, o terceiro livro extra que eu li no mês de outubro foi Se Não Fosse Você, da Colin Hoover. Eu vou estar deixando a capa bem aqui em cima, bem do ladinho dessa máscara aqui que tá aqui. Se Não Fosse Você, como eu tinha dito pra vocês antes, ele ganhou uma adaptação no dia 23, né? Foi lançado no dia 23 de outubro. E eu queria muito ler essa história antes de saber da adaptação. Quando teve, né, o trailer ali, eu fiquei muito empolgado e corri para pegar o livro da minha estante. Eu peguei ele para ler umas 2 semanas antes, porque eu queria que desse tempo da minha mãe e da Medina, né, que gostam de Colin Hoover, ler o livro pra gente conseguir assistir os três juntos no cinema. Só que o que eu não imaginava é que, tipo assim, gente, eu ia devorar o livro. Eu devorei ele em 2 dias. 2 dias eu acho que eu tô sendo até bem. Tô sendo bem legal com vocês, porque eu acho que eu li o livro em menos de 2 dias. Eu acho que foi em um dia e meio ou em um dia apenas. É uma leitura muito envolvente, muito diferente do que eu estava acostumado com os livros da Colin Hoover. Aqui a gente vai acompanhar o ponto de vista de duas protagonistas, tá? A Morgan, que é a mãe, e a Clara, ou Clara, que é a filha. A mãe tem um marido chamado Chris, uma irmã chamada Jane e um cunhado chamado Jonah, tá? Os três eles são muito amigos ali. Clara, ou Clara, eu vou chamar de Clara, tem um crush num menino chamado Miller Adams, tá? Guardem esse nome, Miller Adams. O livro ele é narrado em presente e passado, como Clara e Morgan, né? A mãe e a filha, porque meio que a história das duas vai se entrelaçar e se envolver em um destino muito, muito bizarro. A relação da Clara e da Morgan não é lá das melhores. A Clara ela tem muito mais intimidade para falar abertamente com o pai dela, o Chris, e com a tia dela, a Jenny. Ela sente uma conexão muito profunda com a tia dela e com o pai. O cunhado, o Jonah, cunhado é assim que se chama, é o tio, né? O Jonah, ela não tem muita intimidade porque ele chegou de viagem há muito tempo, ele estava afastado, meio que tinha terminado com a tia dela, enfim. E com a mãe dela, ela não tem muita intimidade, não conversa muito, não se abre sobre nada, não fala de nada. É uma coisa de adolescente com mãe, né? Ela tem 17 anos, a Clara, durante os eventos do livro. E a Morgan, ela não dá muita importância porque a tia dela, né? A tia da Clara, que é a irmã da Morgan, a Jenny, ela costuma contar todos os segredos da sobrinha pra mãe. Então ela não fica muito abalada com a Clara não contar as coisas pra ela. No meio do livro, a gente tem um acidente de carro, onde duas pessoas ali, né, do ciclo desses quatro, acabam morrendo. A Morgan e a Clara, então, têm que aprender a lidar com isso, porque foi uma perda muito grande para a família. Em meio a tantas tragédias, a Clara conhece o Miller Adams, que é um cara, né, um menino ali que estuda com ela na escola, eles são colegas na escola, e que não parece demonstrar muito interesse por ela no início, ele meio que se afasta, pede para trocar
as mochilas, né, trocar os cadeados dos armários de lugar, porque ele não quer ficar perto dela. Ela descobre depois que a namorada do Miller sentia ciúmes dela e que o Miller, na verdade, era apaixonado por ela. Os dois têm ali por volta dos seus 17, 18 anos no livro, tá? Então é bem aquele romance clichê adolescente. Mas, gente, sinceramente, eu não gosto muito desse tipo de romance adolescente em livros. Só que a relação do Miller e da Clara foi tão bom, mas tão bom, que me fez ficar com vontade de assistir um filme aleatório da sessão da tarde. As outras relações do livro, né, entre a Clara e a mãe dela, a Morgan, entre a Morgan e o Jonah, que é o tio da Clara, são muito interessantes também. Tem a presença do filhinho do Jonah e da Jenny, que está inserido ali na história, que é uma criança. O livro é muito bom, ele é muito viciante. Eu não consegui largar ele em nenhum momento, praticamente. Quando a minha mãe pegou o livro para ler, eu só dizia assim, ó, lê, 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 lê. Para tudo que tu tá fazendo, deixa que eu faço tudo que tem para fazer. Eu vou trabalhar no teu lugar, se tu preferir, mas apenas lê o livro. Ela leu também, se apaixonou pela história, e agora o livro está, como eu tinha dito no início do vídeo, na casa da minha Dinda, por isso que eu não tô com ele em mãos e tô deixando uma imagem dele aqui para vocês, tá? Esses pontos na minha luva é que ela tá rasgada. Minha gata tava brincando com a minha fantasia. Vocês acreditam? Por isso que tá tudo furado aqui, tá? Parece um Frankenstein. Mas então foi isso. A nota final que eu dou pro livro Se Não Fosse Você, da Colleen Hoover, é 5 estrelas com um coraçãozinho favoritado, obviamente, não poderia ser diferente. Bom, depois de ler esse belo romance de Colleen Hoover, eu decidi pegar outro livro do grande autor nacional, Rafael Montes, Uma Mulher no Escuro. Cara, esse livro aqui não poderia, né, ter sido lido em época diferente, teria que ter sido lido no Halloween, porque a história dele é muito parecida com as histórias dos filmes slashers que eu assisto. Em Uma Mulher no Escuro, a gente vai ter uma jovem menininha de 9 anos chamada Victoria. A jovem Victoria mora com os pais em um bairro um pouquinho afastado do centro da cidade grande. Quando ela tem 9 anos, mais ou menos, acontece uma tragédia no dia do aniversário dela. Um maníaco assassino entra na casa dela, assassina todos os pais dela e ainda picha o rosto deles, né, com um spray preto. Ele corta a Victoria na perna e foge antes da polícia chegar. 20 anos depois, a jovem Victoria, agora com 24 anos, eu acho que ela não tinha 9 não, tá? Mas com 24 anos, ela começa a enfrentar os problemas, né, do trauma. Ela tem sérios traumas, ela não consegue confiar em ninguém, ela fica com medo de sair na rua, vive praticamente isolada dentro de casa, até que uma coisa bizarríssima acontece. Quando ela sai de casa para fazer compras e depois ir no psicólogo dela, ela volta e descobre que a casa foi arrombada. Na parede está escrito com uma tinta spray preta a frase "Vamos brincar?", dando a entender que o assassino dos pais dela voltou, começar de novo a matança e está buscando vingança, né? Tentando matar e deixar a Vitória louca. Aqui a gente tem 3 personagens suspeitos, que é o namorado da Victoria, que ela conhece há pouco tempo, o psiquiatra dela, né, que trata ela desde quando ele conheceu ela quando era pequena, e também o melhor amigo da Victoria, que é um escritor de livros de suspense. O livro ele fica jogando com a gente, jogando com a nossa cabeça, né, com esses 3 personagens, pra gente tentar entender e compreender e desvendar quem é o verdadeiro assassino que matou os pais da Victoria e tá em busca dela, né, no presente do livro. É um livro muito bom, que vale muito a pena ser lido, e a nota final que eu dou pra ele é 4 estrelas e meia. Assim como no ano passado eu li Drácula, um clássico gótico do terror escrito pelo autor Bram Stoker no mês do Halloween, esse ano eu repeti, porém, né, não fazendo uma releitura de Drácula, e sim outro clássico do horror gótico de 1800, Frankenstein ou Prometeu Moderno, da autora Mary Shelley. A Mary Shelley, inclusive, ela tá aqui atrás nesse livro, né, nessa edição belíssima da Dark Side. Eu acho que vai ser muito repetitivo se eu falar a história de Frankenstein. Eu acho que todo mundo conhece, né? Todo mundo tá acostumado a ouvir aquele monstro cheio de cicatrizes, cheio de cortes, né, de costuras, com ganchos na cabeça, com ferros, né, que meio que ganhou vida após ser reconstruído de várias partes de pessoas, né, e ter sido eletrificado, eletrocutado talvez. E é basicamente essa a história, tá? Não, não é. A história de Frankenstein gira em torno do Dr. Frankenstein, que é o homem que deu vida a essa criatura. O próprio nome, inclusive, que ele chama, né, essa personificação das pessoas que ele costurou e remendou e deu vida, é criatura. Vocês estão ouvindo esse barulho? É a nova integrante da casa. Pera aí que eu já vou pegar ela para mostrar para vocês. Bom, tá aqui a Meliante.
Dá um oi pra câmera, ó. Ó. Agora vê se me deixa gravar vídeo, hein? Fica aqui no meu colo. Bom, como eu estava dizendo para vocês, o livro vai girar em torno do médico, né, o Dr. Frankenstein, que vai ser encontrado por alguns navegantes, né, alguns homens que estão ali marinheiros, era essa a palavra, que estão navegando em alto mar. Ele vai ser encontrado gravemente ferido e vai começar a contar a história dele. Ele vai contar então que ele era um grande estudioso da vida e da morte e acabou dando vida a uma criatura com várias partes de outras pessoas. Como se fosse um grande boneco de pano, né, humano. Ele recrutou várias pessoas, ele pegou vários pedaços e fez uma grande criatura monstruosa. Após perceber que a criatura tinha tomado consciência, né, que tipo, o experimento dele tinha dado certo, ele fugiu e deixou a criatura viver a própria sorte. É um livro muito bom que explora muito as características, né, e as coisas da vida e da morte. Porque ao mesmo tempo que a gente tá do lado do protagonista, que é o Dr. Frankenstein, a gente começa a se comover com a vida, né, com a triste vida solitária da criatura, que é chamado apenas de a criatura. O final do livro é surpreendente, tem um combate histórico, né, assim, entre o médico, o criador e a criatura. Ele tem um diálogo incrível da criatura falando de todas as experiências que ele viveu em 2 anos, né, de perseguição que ele estava contra o cientista que era o criador dele, e de todas as coisas que aconteceram, das pessoas que ele viu interagindo entre si e que quando olharam para ele se assustaram porque ele era uma coisa mais horrível. É muito bom. Eu acho que, cara, quando essa autora escreveu esse livro, ela estava tão inspirada, porque foi uma perfeição de história. Não é à toa que a nota final que eu dou pro Frankenstein é 5 estrelas favoritado. Com certeza, muito bom, vale muito a pena ser lido, mesmo nos dias de hoje. Eu acho que o livro, a história do livro, envelheceu muito bem. Sinceramente, leiam Frankenstein, é uma obra-prima do terror gótico. Assassinato no Campo de Golfe. Não poderia faltar Agatha Christie nesse mês de outubro, nessa maratona de Halloween. Esse aqui foi o terceiro romance publicado pela autora, o terceiro livro que ela publicou, que veio logo após de Adversário Secreto e que veio logo atrás de O Misterioso Caso de Styles, tá? Como eu disse, ele é o terceiro livro e ele é um caso de Hercule Poirot. Essa edição da Globo Livros tem ali escrito em cima, né, o detetive que vai fazer, que vai investigar o caso. E é o Hercule Poirot, juntamente com seu amigo o Capitão Hastings. Durante a leitura de Assassinato no Campo de Golfe, eu comecei a cogitar seriamente que o Hastings, né, o capitão ali da história, é o meu personagem favorito de todos os livros da Agatha Christie. Gente, que homem incrível! Ele tem um senso de humor muito bom. No começo do livro, o Capitão Hastings ele vai estar viajando de trem e vai conhecer a jovem Cinderela. Pelo menos é o nome que ela deu para ele, né? É uma jovem que tem interesse em assassinatos, que gosta de crimes, ela acompanha a revista da Scotland Yard e ela tá um pouco interessada ali, né, no Hastings. Ela fica falando umas coisas para ele, dando uns charmes para ele, né, umas cantadinhas. Só que ele não tem muito tempo para isso porque ele tem que ajudar o Poirot, o melhor amigo dele, na investigação de um excêntrico bilionário que foi assassinado no campo de golfe dele, fazendo menção, né, a, obviamente, a capa do livro. O Poirot, então, ele é convocado para esse campo de golfe, para essa mansão luxuosa, para descobrir quem assassinou o grande homem rico, né, com toda a fortuna dessa mansão, né, dessa cidade, desse bairro. Eu não sei, não me lembro certo. O que o Poirot não sabe é que antes de ser assassinado, esse cara é que antes de ser assassinado, esse cara também tinha contratado outros detetives para ajudar a investigar o caso, né? O protagonista, o grande bilionário da história, no caso, ele sabia, né? Ele estava pressentindo que ele ia ser assassinado, então ele contratou o Poirot e mais alguns outros detetives para ajudar. O Poirot chegando lá, nessa mansão, ele descobriu que ele tinha chegado tarde demais, que o cara já tinha sido assassinado e que as coisas já estavam em andamento e ele chegou, tipo, literalmente no andar da carruagem. Gente, esse livro aqui ele é tão surpreendente, ele tem plot twist atrás de plot twist. O corpo desaparece, depois a arma do crime some, aí outro corpo é encontrado, aí um dos policiais acaba desaparecendo, coisas começam a acontecer dentro da casa, né, durante a história, durante a narrativa.
É muito plot twist. E, tipo assim, ele é um livro curtíssimo, curtíssimo. Ele tem o quê? 280 páginas. E é assim, ó, pauleira, porrada, tiro, porrada e bomba toda hora no livro. É muito bom. É muito bom. Eu só não dei uma nota maior pra ele, uma nota final maior pro livro, porque eu achei que o final, né, o plot twist ali da explicação do Poirot de quem era o assassino ou os assassinos, foi uma coisa muito mirabolante, tá? Eu não tava esperando isso, eu tava esperando que fosse mais do mesmo da Agatha Christie, mas acho que por ser um dos primeiros romances dela, ela devia estar pensando em coisas maiores pros livros. Ela não pensou que poderia ser uma coisa mais simples que seria legal. Então eu achei o final muito mirabolante, e por isso a nota final que eu dou para Assassinato no Campo de Golfe é 4 estrelas. Até me perdi. Bom, e agora a gente vai entrar no livro mais aterrorizante, amedrontador e mais. Eu não sei, não encontro nem palavras pra dizer pra vocês. O livro mais bizarro que eu já li em toda a minha vida de leitor, com certeza, tá? Talvez eu esteja exagerando um pouco, talvez eu esteja. Mas, gente, sinceramente, isso aqui me deixou traumatizado de uma maneira que vocês não imaginam. E eu tô falando. O livro que eu estou falando pra vocês é Tarde Demais, da Colleen Hoover. Sim, outro livro da Colleen Hoover que eu li nesse mês de outubro. E, gente, que coisa mais perturbadora. Esse livro aqui eu sei que ele teve 2 publicações, tá? Geralmente os livros da Colleen Hoover tem uma publicação, ou 2 quando a capa é mudada, né? Quando tem uma nova tradução, mas nunca porque a história era pesada demais e deveria ser reescrita com capítulos novos e tirando coisas muito pesadas da violência que tem no livro. Aqui a gente vai acompanhar uma protagonista chamada Sloan. A Sloan, ela é namorada de nada mais nada menos do que Asa Jackson, ou Asa Jackson. Mas eu vou falar Asa, tá? Porque eu falo português. O Asa Jackson é nada mais nada menos que o maior traficante de drogas que esse livro aqui já viu, né? Ele é o maior traficante de drogas da cidade que eles moram. E ele não é apenas um traficante de drogas. Como ele é um abusador, como ele é um machista, como ele é um homofóbico, como ele é um racista, como ele é tudo de ruim que tu pode imaginar em um homem, em uma pessoa. Um homem hétero, branco, privilegiado, com muito dinheiro, que vende drogas e que ainda abusa sexual da Sloan. Sim, vocês não ouviram errado. A primeira cena desse livro é um abuso. A primeira cena. Ela tá pedindo pra ele parar, implorando por favor, e ele tá em cima dela, fazendo, forçando ela, né, no ato. O livro, ele é cheio, cheio de cenas assim, aonde a Sloan, ela tá contando pra gente, leitor, o que ela passa todas as noites, que às vezes ela tá cansada por causa da faculdade, ele simplesmente chega, né, da rua que ele tá fazendo, né, na farra contra as mulheres e simplesmente faz com ela, não tá nem aí. Ela chora, pede pra ele parar, ele simplesmente segura ela na cama e força ela a fazer as coisas. O ódio que me deu desse personagem durante a minha leitura toda desse livro foi uma coisa sem igual. Eu nunca tinha sentido tanto ódio de um personagem na minha vida. Na resenha que eu fiz no Scooby, né, pra esse livro aqui, eu praticamente detonei o personagem. Porque, cara, tu fica tão brabo, tu fica tão indignado, tu se sente tão onipotente, acho que é assim que se diz, acho que não é, né? Tu se sente tão... Quando tu não pode fazer nada a respeito pra ajudar a pessoa, não é onipotente, com certeza. Tu se sente tão... Bom, vocês entenderam. Que tu fica com raiva do personagem, tu quer que ele morra durante o livro todo. E foi o que eu desejei pra ele durante o livro todo. Pelo amor de Deus, que alguém meta uma bala na cabeça dele de uma vez, porque eu não aguento mais essa menina sofrendo. Ali pros 10% do livro, bem no comecinho mesmo, a gente vai ser apresentado a 2 outros personagens. O Dalton e o Carter. O Dalton e o Carter, eles parecem que estão envolvidos ali na trama de tráfico de drogas, né, que o Asa Jackson tá fazendo. Só que mais pra frente do livro a gente vai descobrir que não. Eles são policiais infiltrados que estão ali para desmembrar, né, toda essa organização criminosa que o Asa Jackson criou. E a Sloan acaba se apaixonando pelo Carter, só que ela não sabe que ele é um policial disfarçado. Eu acho que se ela soubesse desde o começo do livro, ela meio que ajudaria. Mas como o Carter não podia revelar a identidade dele, né, que não era nem Carter o nome dele, ela acabou meio que não ajudando ele desde o início, porque, cara, o quanto ela queria matar o Asa Jackson não estava escrito durante o livro todo. Ela não podia terminar o namoro com ele, não podia terminar o que eles tinham construído, porque ela tinha meio que uma pendência. Ele estava pagando o tratamento do irmão dela, que tinha uns problemas mentais, né, umas deficiências. Então ela não podia simplesmente abandonar o cara que ajudava e pagava as coisas pro irmão dela, que não tinha condições. Sinceramente, eu não tenho mais nada para falar sobre esse livro.
Foi uma leitura muito pesada. Tipo assim, eu preferi mil vezes ter lido um livro de assassinato em série do que essa coisa aqui da Colleen Hoover, tá? Mas vocês vão ficar chocados se eu disser que a minha nota final pro livro é 4 estrelas? Tipo, muito bom? Porque ao mesmo tempo que eu fiquei com muito ódio, eu acho que talvez seja por isso que eu dei uma nota tão alta pra ele, né? Porque a história dele, ela é muito pesada. Mas ao mesmo tempo que ela é muito pesada, a gente torce do início ao fim pra que a protagonista se salve, que ela fique bem. E foi isso que me prendeu no livro. Porque mesmo sabendo que ia ter muita sofrência e muita coisa pesada, eu li até o final pra saber que ia tudo dar certo com a Sloane no final. Então por isso que a nota final que eu dou pra ele é 4 estrelas. Dando o título ao próprio feriado de Dia das Bruxas, né, como é conhecido mundialmente, temos aqui Halloween, O Legado de Michael Myers, esse belíssimo livro quadrado publicado pela editora Darkside Books no selo Macabra. Esse livro ele é um compiladão de todas as referências, de todas as coisas, de tudo sobre o filme Halloween, criado pelo diretor de cinema John Carpenter e Deborah Hill, sua namorada na época. Aqui, aqui logo na folha de guarda, quer ver que ela vai pegar isso aqui? Aqui na folha de guarda a gente tem um Michael Myers saindo de uma casa em chamas, fazendo referência ao filme Halloween Kills. Essa luva vai ser difícil. Depois a gente tem o título, né? Halloween, o sumário, e enfim. O livro, ele é escrito dessa maneira, tá, gente? A cada filme, no caso, tem uma explicação sobre como o filme foi criado, roteiro, perguntas com o diretor, quanto ele ganhou em bilheteria, quanto ele rendeu, quanto ele custou para ser produzido. Ele é um livro muito interessante para quem é fã, né, verdadeiramente fã da série de filmes. Da série de filmes, da franquia, para quem é fã da franquia. E como eu, sendo um bom cinéfilo obcecado por Halloween e filmes de terror dos anos 80, esse livro aqui se tornou um dos meus favoritos, com certeza. Não tem muito que eu possa falar pra vocês, porque, como eu disse, ele é um basicão, né? Um resumão de todos os filmes juntos e separadamente também. Mas é uma leitura essencial para quem gosta desse tipo de livro. Amei esse livro e dei 5 estrelas para ele, com favorito, obviamente, lá no Scooby. Para quem gosta desse tipo de livro, né, que é uma explicação gigantesca sobre um filme, eu indico que leia. Eu tenho outros dois aqui na minha estante, da Dark Side também, que é Arquivos de Crystal Lake, né, que faz um resumão sobre todos os filmes de Sexta-feira 13, e Pânico, Legado do Grito, que foi um dos últimos vídeos de unboxing que eu fiz. Pretendo ler eles ainda, mas talvez ano que vem. Talvez ano que vem. Eu vou deixar um pouco de lado os livros de terror e mistério depois desses lidos do mês de Halloween. Bom, galera, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo. Fiquem ligados que logo mais vai sair o vídeo da Tibiara aqui no canal. E o mês de novembro promete. Eu tô com um roteiro pronto de 3 vídeos extras que vão sair nesse mês de novembro, né? Nesse mês 11, nesse próximo mês, aqui no canal. Tem muito vídeo bom, muito vídeo extra, muita coisa legal pra vocês. Vocês merecem. É isso então, gente, e até o próximo vídeo.